A peste negra, uma pandemia de peste bubónica, permanece um dos eventos mais devastadores da história da humanidade. Este surto catastrófico varreu a Europa, a Ásia e partes de África em meados do século XIV. Deixou uma marca indelével no mundo, transformando sociedades, economias e até mesmo o curso da história. A peste negra serve como um lembrete arrepiante da vulnerabilidade da humanidade às doenças infecciosas e do seu potencial para remodelar o mundo. A peste negra chegou à Europa em 1347, trazida por navios mercantes que viajavam do Oriente. Rapidamente se espalhou por todo o continente, transportada por pulgas que infestavam ratos. A doença era altamente contagiosa e mortal, com uma taxa de mortalidade estimada entre 30% e 60%. As pessoas viviam em terror, sem saber se seriam as próximas a sucumbir à peste. A chegada da peste negra marcou o início de um período de imenso sofrimento e profunda mudança. A peste negra originou-se na Ásia Central, provavelmente na China ou perto dela. Espalhou-se ao longo das rotas comerciais, transportada por roedores infectados e suas pulgas. O Império Mongol, com as suas vastas redes comerciais, desempenhou um papel significativo na disseminação da peste. À medida que os mongóis conquistavam novos territórios, inadvertidamente facilitaram o movimento de animais e pessoas infectados. Da Ásia Central, a peste viajou para o oeste ao longo da Rota da Seda, uma rede de rotas comerciais que ligava o Oriente e o Ocidente. Chegou à Europa através de postos comerciais na Crimeia, onde ratos infectados embarcaram em navios com destino a cidades portuárias italianas. A partir desses pontos iniciais de entrada, a peste negra espalhou-se rapidamente por toda a Europa, transportada por ratos em navios e rotas comerciais terrestres. A peste negra era uma doença horrível, caracterizada por sintomas horríveis e uma alta taxa de mortalidade. A forma mais comum, a peste bubónica, causava dolorosos gânglios linfáticos inchados chamados bubões. Outros sintomas incluíam febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e fraqueza. A peste pneumónica, uma forma mais mortal, afetava os pulmões e causava tosse, dificuldade em respirar e expectoração com sangue. A peste septicémica, a forma mais rara e letal, ocorria quando a infecção entrava na corrente sanguínea, levando à falência de órgãos e morte rápida. A peste negra matou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, tornando-se numa das pandemias mais mortíferas da história da humanidade. A peste negra teve um profundo impacto na sociedade europeia, levando a uma agitação social generalizada. O medo e o pânico tomaram conta das comunidades à medida que a peste se espalhava implacavelmente. As pessoas estavam aterrorizadas com a possibilidade de contrair a doença e muitas fizeram tudo o que podiam para evitar a infecção. As normas sociais entraram em colapso à medida que as pessoas abandonavam as suas casas e famílias numa tentativa desesperada de escapar à peste. Os enterros em massa tornaram-se comuns à medida que o número de mortos aumentava. A peste negra também exacerbou as tensões sociais existentes, levando ao aumento da perseguição de grupos marginalizados como os judeus e os estrangeiros, que eram frequentemente usados como bodes expiatórios para a pandemia. Secção 5. Perturbação económica, comércio, trabalho e inflação. A peste negra paralisou a economia europeia, causando uma disrupção generalizada no comércio, trabalho e agricultura. A morte de tantas pessoas levou à escassez de mão de obra, tornando difícil manter a produção agrícola e outras indústrias essenciais. As redes comerciais foram interrompidas à medida que comerciantes e negociantes sucumbiam à peste ou temiam viajar para áreas infectadas. A escassez de bens levou à inflação, exacerbando ainda mais a crise económica. O impacto económico da peste negra
fez-se sentir durante décadas, contribuindo para um período de estagnação e declínio econômico. Secção 6. Instabilidade política. Vácuos de poder e mudanças na paisagem. A peste negra também teve ramificações políticas significativas, levando à instabilidade, vácuos de poder e mudanças na paisagem política. A morte de governantes e funcionários governamentais criou vácuos de poder, levando a crises de sucessão e instabilidade política. A peste também enfraqueceu o sistema feudal, pois a morte de muitos senhores e camponeses perturbou as hierarquias sociais tradicionais. As consequências políticas da peste negra variaram em toda a Europa, mas geralmente contribuíram para um período de incerteza e mudança nas estruturas políticas e dinâmicas de poder. Secção 7. Respostas religiosas, em busca de significado no meio do caos. A peste negra teve um profundo impacto nas crenças e práticas religiosas. As pessoas lutavam para compreender a escala do desastre e procuravam explicações para a devastação da peste. Alguns viam-na como um castigo divino pelos seus pecados, levando a um aumento do fervor religioso e da piedade. Outros questionaram a sua fé, duvidando da existência de um Deus misericordioso que permitiria tal sofrimento. A peste negra levou a um aumento da arte e literatura religiosas, à medida que as pessoas lutavam com o significado da vida e da morte, face a uma perda tão imensa. Procissões e peregrinações a santuários como o de Nossa Senhora de Fátima tornaram-se comuns. Secção 8. Efeitos a longo prazo. Moldando a Europa moderna. O impacto da peste negra estendeu-se muito além da sua devastação imediata, moldando o curso da história europeia e deixando um legado duradouro. A pandemia levou a mudanças sociais, económicas e tecnológicas significativas que contribuíram para o declínio do feudalismo e a ascensão de novas estruturas sociais. A escassez de mão de obra causada pela peste deu aos camponeses maior poder de negociação, levando ao declínio da servidão e à ascensão de um campesinato livre. A peste negra também estimulou a inovação tecnológica à medida que as pessoas procuravam novas maneiras de lidar com os desafios colocados pela pandemia. Secção 9. Conclusão. Ecos da peste negra. A peste negra permanece como um lembrete severo do poder devastador das doenças infecciosas e da sua capacidade de remodelar o mundo. Serve como um conto de advertência, lembrando-nos da importância das medidas de saúde pública, da investigação científica e da cooperação global na prevenção e resposta a pandemias. Embora a peste negra tenha sido uma tragédia de proporções inimagináveis, também levou a mudanças significativas que moldaram o curso da história. Serve como um testemunho da resiliência do espírito humano e da nossa capacidade de nos adaptarmos e superarmos até os desafios mais assustadores.